Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o reino Animalia, os conceitos fundamentais 2, vamos falar do desenvolvimento embrionário. Então a gente começa falando sobre a fecundação. O que é a fecundação, né? Que é o termo utilizado para denominar o processo em que o gameta masculino encontra o gameta feminino, certo? Então quando ele adentra, né, no gameta feminino, o espermatozoide, ele libera, né, o material genético que está ali no núcleo, na cabeça do espermatozoide, para entrar em contato com o núcleo do óvulo, do ovócito secundário, ok? Mas como que o espermatozoide sabe que ele precisa, né, para onde que ele tem que ir, né? Então, a partir do momento que o ovócito secundário ele é liberado, ele libera, né, ele libera moléculas solúveis que são secretadas, né, por esse ovócito, por esse óvulo, tá? E que vão fazer uma quimioatração, vão atrair quimicamente o espermatozoide até o ovócito, e assim ele consegue chegar lá. Claro que alguns se perdem no caminho, mas um pelo menos possivelmente chegue. O espermatozoide ele é formado pela cabeça, pelo segmento intermediário e o flagelo. Esse segmento intermediário tem as mitocôndrias, que são aquelas organelas responsáveis pela energia, então é utilizado somente durante o movimento, depois eles são eliminados, tá? A partir do momento que o espermatozoide encontra o óvulo. E quando ele encontra o óvulo, ele libera esse núcleo onde há o material genético. Então, duas células N, né, dois núcleos N, vão formar um núcleo 2N, ou seja, com a quantidade total de cromossomos para formar um novo indivíduo, ok? Assim que ocorre, né, essa fecundação, forma-se a célula ovo, e essa célula ovo vai sofrer clivagens, né, ou segmentação, que são aquelas divisões mitóticas, né? E durante essas divisões mitóticas tem alguns estágios, né? Por exemplo, no estágio 7, né, ela forma ali a mórula, que é uma célula, né, são várias células ali, né, cheia, tá? Até que forma a blástula, que daí já não é cheia, né, ela é mais oca, ok? Que daí as células se arranjam mais para as laterais, ok? Depois ela vai sofrer um processo de gastrulação, nesse caso aí já tá se implantando no útero, ok? Então cerca de uma semana mais ou menos, ele vai passar por um processo de invaginação dos tecidos. Os tecidos vão entrar, formando essa protuberância para dentro. Então as células aqui têm a tendência de subir. E aí sim, depois, né, do processo de gastrulação, vai formar, no caso dos cordados, por exemplo, os 3 folhetos embrionários, né? Mesoderme, ectoderme aqui por fora e endoderme aqui dentro, ok? Mas aí vai depender de cada tipo de ser vivo. Passado esse processo de gastrulação, vai passar por um processo de neurulação. Neurulação é justamente a formação das placas neurais, né? O princípio do sistema nervoso, tá? Para formar o tubo neural. Então vai passar aqui formando essa placa, depois a goteira, o tubo neural, e aí sim vai formar ali o celoma, né, nas laterais. Por último ali notocorda, ectoderme, endoderme e o que vai ser mais para frente o intestino. Ok? Aqui são as etapas, né, o ciclo do desenvolvimento embrionário. Então o zigoto começou a se dividir, formou mórula, blástula, gástrula e assim todo o processo de gastrulação, neurulação, até que de fato forma o feto. E esse feto termina de crescer, se desenvolver, engordar. Em torno de 40, 42 semanas ele está pronto para nascer, ok? A formação do celoma, né, que é aquela partezinha lá da gastrulação em que são formados os 3 folhetos embrionários, né? Para formar o tubo digestório que está no centro, quando o ser vivo tem os 3 folhetos embrionários, a gente diz que ele é celomado, que é esse caso aqui que tem ectoderme, mesoderme e endoderme. Nesse caso seriam os cordados, por exemplo, tá? Quando ele é pseudocelomado, ou seja, a formação ali de mesoderme, né, e a endoderme aqui no centro, né, separado, a gente tem os nematódios, tá, aqueles vermes achatados, ou acelomados que não têm o celoma, e daí nesse caso seriam os plateumintos, aqueles vermes cilíndricos, ok? Tá? E alguns conceitos importantes, né? Durante o desenvolvimento embrionário, a gente tem os anexos embrionários, que são aquelas membranas que vão ajudar no desenvolvimento do embrião, tá? O saco vitelíneo, esse daqui, fornece a nutrição, o córion aqui ao redor as trocas gasosas, o alantoide aqui em cima, ele vai armazenar as excretas
E, claro, o amnion, ou saco amniótico, que vai proteger contra os choques mecânicos, ok? Então, nesse vídeo nós falamos sobre os anexos embrionários, né, sobre o reino animal e conceitos fundamentais 2. Espero que vocês tenham gostado e até breve.